fácil. É por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, porque não sabe esperar o tempo de Deus. E Neemias vai lá 4 meses, aleluia, montando a base, 4 meses montando a estrutura, orando, chorando, aleluia. Agora me pergunte a coisa, perceba uma coisa que eu achei interessante em Neemias. Você vai ver, em nenhum momento a gente vê aqui dizendo. Quando Deus ele chama Moisés, ele diz: Moisés, aleluia, eu tenho ouvido o clamor do povo e escolhi você para resgatar o povo, eu vou te enviar. Aleluia. Quando Deus chama Josué, ele vai dizer assim: ó, Josué, meu servo Moisés é morto, eu agora escolhi você para continuar a obra. Como fui com ele, eu serei contigo. Quando Deus ele chama Saulo de Tarso e vai se transformar em Paulo, ele chama Ananias e diz: vai lá, porque ele é o vaso escolhido, e me importa, aleluia, que ele sofre por amor de mim, eu vou usar ele. Mas perceba que no homem verbalizado, chamado de Deus para a parte de Neemias, pergunte: por que Neemias foi? Por que Neemias foi? Porque Neemias era um servo que estava atento à necessidade do seu povo. E você está atento à necessidade da sua casa, do seu povo, da sua congregação, faz toda a diferença no reino. Neemias não precisou Deus dizer: Neemias, faça isso. Neemias vai continuar a prover a Deus com cada um. Deus trabalha de uma forma diferente. Mas Neemias tinha visão. Neemias estava na brecha. Neemias entendia que não era sobre ele. Neemias entendia que não era por causa dele. Quem é ele, bonitinho? Neemias entendia que não era, aleluia, é sobre aquilo que Deus estava repousando sobre a vida dele. É sobre a responsabilidade que Deus pegou e colocou aqui no ombro, aqui, ó. Segure. E Neemias deu lugar. E Neemias não ficou ocupado com o que não ia edificar. Enquanto muitos ficam ocupados com conversas paralelas, com coisas que não vai edificar, Neemias está ocupado com o que eu posso ajudar. Deixa eu ver o que está faltando. Deixa eu ver como eu posso colaborar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ei, ergue muros. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Neemias, depois de sentar e chorar, louvado seja o Senhor, Neemias faz uma oração que chama a atenção do Senhor. E não foi qualquer oração. Neemias sábio orou dentro da palavra. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Romanos 8, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Neemias começa a apresentar a Deus, exaltando o seu nome, glorificando o seu nome. Depois Neemias começa reconhecendo que não vale um centavo. Aleluia, pedindo perdão, reconhecendo: ei, se eu pertenço a esse povo, se o povo pecar, eu também pequei. Ele podia dizer: o povo pecou lá, mas ele disse: não, eu e minha família, Senhor, eu assumo a culpa. Agora perceba uma coisa interessante. Se Neemias, depois Neemias vai dizer: o Senhor falou a Moisés, Neemias lembra da promessa. Perceba o quanto a oração, aleluia, com sabedoria faz toda a diferença. Se Neemias dissesse assim: ó, o teu povo pecou, o teu povo. Mas Neemias não podia lembrar da promessa. Porque se o povo desobedecesse, descumprisse o mandamento, a aliança que Deus fez com Abraão, Deus não tinha mais compromisso. O povo desobediente, Deus não tem compromisso. Aí Neemias, que não é bobo nem nada, como ele sabia que ele estava na posição, ele se incluiu no meio. Porque se Deus vê um justo sequer, a promessa vai de pé. Se tiver um justo na brecha, a promessa vai de pé. Então ele disse: Senhor, minha família, eu também estou nesse meio aí, Senhor, temos, meu Pai, pecado contra o Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, vê que temos obedecido o seu mandamento. Aí ele lembra a promessa: lembra de Moisés, lembra que o Senhor prometeu, aí Deus não aguenta. Porque a Bíblia vai dizer que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Quando você ora lembrando a Deus da promessa, o coração de Deus se inclina. O coração de Deus diz: não, eu tenho palavra, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Neemias orou lembrando da promessa. Agora siga comigo, oração sábia. Louvado seja o Senhor. E no versículo 2 ele vai dizer, aleluia, depois de ele ter jejuado, orado, construído um muro, patado o becume na arca, Deus dá uma estratégia. E ele vai e se apresenta ao rei. Triste. Você acha que foi à toa, irmãos? Estratégia de Deus. Estratégia de Deus para quando Neemias chegasse diante do rei, o coração do rei se inclinasse. Se ele chegasse com a nossa voz grossa, brava: rei, eu preciso ir porque é meu povo. Rei, eu quero ir porque é a obra de Deus, eu tenho que fazer. Rei, você não me governa, meu ministério é de Deus. Se ele chegasse desse jeito, e Neemias chega humilde, se humilhando, entristecido, abatido, mostrando
mostrando suas fraquezas, mostrando sua nudez para o rei, porque foi essa estratégia que Deus deu. E perceba aí, a Bíblia fala que chamou a atenção do rei. A nudez, a humildade de Neemias chama a atenção do rei. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei... Você não vai levar ele agora. E a Bíblia diz que o rei pergunta a Neemias. Procura saber o que ele está fazendo. A Bíblia fala que o rei chegou, Neemias chegou diante do rei com temor. Sabe por quê? Porque quem chegasse diante do rei com a face entristecida corre o risco de morrer. Mas a tristeza, diga comigo, a tristeza de Neemias era uma estratégia dada por Deus. Ele orou 4 meses. Ele construiu um muro no meio do buraco. Como é que Deus não dá estratégia? Como é que faz qualquer besteira? Como é que acha de qualquer jeito? Como é que é rejeitado? Como é que é morto? Ele está todo com cabeça tapada, ele está todo dentro da Bíblia, dentro da palavra, na direção de Deus. Deus honra quando você está na direção dele. Você está na direção de Deus? Aí o rei conversa com Neemias aqui mesmo, começa a contar a história, como você sabe, vamos resumir. E o coração do rei se inclina para Neemias. Mas perceba uma coisa, o rei era ímpio. Mas Neemias sabia que mesmo ímpio, sobre ele havia uma autoridade. Ímpio, mas a Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por... Neemias podia dizer, eu quero saber não, é meu povo, é a obra de Deus, eu vou mesmo. Não vou pedir a bênção dele, não vou falar para onde eu quero. Neemias se submeteu ao ímpio, um monte de crente rebelde, fazendo o que quer na casa do Senhor. Um monte de crente desobediente, achando que pode ir para onde quer, do jeito que quer, fazendo como quer, se respeitar na mão da destruição, da lavação, da cantura e mandai. A obediência à autoridade, se perguntar, se avisar, quer fazer o que quer. O ímpio entendeu que havia autoridade sobre ele. Pediu carta, rei, me libere. O mundo espiritual age no princípio de legalidade. Quer estar legal nessa terra? Segue princípios. Segue princípios. Protocolos, se Jesus quiser, ele quebra. Mas se ele não quiser, ele também não quebra. Mas princípio é inquebrável. E Neemias se submete ao princípio. O rei me autoriza, rei, me libere. Me dê carta para que me aceite, o governador me receba.